Pronto, gravando. Então, a partir de agora a aula está sendo gravada. Vamos aqui para a nossa continuação da nossa resolução de exercício, pessoal. Na aula passada, a última questão que a gente resolveu foi essa. Para essa questão de hoje, muitas questões que envolvem espelhos planos, ela vai perguntar geralmente qual é o tamanho do espelho para que eu consiga ver determinado objeto através dele. Então vamos ler aqui a questão. Olha, a questão diz o seguinte: o esquema abaixo representa um homem de frente para um espelho plano S, vertical e de costas para uma árvore P, de altura igual a 4 metros. Então eu tenho aqui o cidadão, eu tenho aqui um espelho, né? Esse espelho ele está na vertical juntamente com o homem e atrás dele eu tenho aqui a árvore de altura 4 metros. Pergunta: qual deverá ser o comprimento mínimo do espelho para que o homem possa ver nele a imagem completa da árvore? Pessoal, não tem como a gente responder uma questão dessa sem desenhar. Então, o que foi que eu fiz aqui? Veja a pergunta. Ele quer saber qual deverá ser o comprimento mínimo do espelho, né, para que o homem consiga ver a imagem completa da árvore. Então, eu já aproveitei aqui o seguinte. Eu aproveitei e eu clonei essa árvore aqui, tá certo? Então, eu vou clonar ela e vou colocar ela aqui na frente, ó. Tá bom? Então, deixa eu tentar aqui arrastar ela aqui, ver se ela vai ficar reta. Vamos lembrar o seguinte: a distância da árvore até o espelho tem que ser a distância do espelho até a árvore. Então, eu vou tentar aqui colocar ela numa distância aparentemente igual. Acredito que aí mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Então, é como se o cidadão aqui, ele visse essa árvore aqui, tá certo? Lembrando que a imagem do homem também deveria estar aqui, mas como ele quer apenas a árvore, vamos supor que ele seja um vampiro e aí a imagem dele não vai aparecer no espelho, tá bom? Então, professor, como é que a gente resolve isso aqui? Simples, pessoal. Olha, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente traçar, ó, eu vou simplesmente traçar um raio de luz. Vamos lembrar, para essa árvore ser vista por esse cara, eu tenho que ter um raio de luz que vai sair, ó, daqui da árvore, vai tocar no espelho, esse raio de luz vai ser refletido e vai atingir o olho da pessoa. Só que o cara, ele tem a sensação de que a luz viaja em linha reta. Então é como se esse raio de luz, ó, ele tivesse vindo era aqui da imagem. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente traçar um raio de luz do olho da pessoa até chegar aqui no topo da imagem. Então, esse nosso raio de luz, ele vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Deixar mais ou menos aí. Só que atenção, aqui atrás, olha, eu não tenho um raio de luz aqui atrás. O que eu tenho aqui atrás é apenas, eu vou colocar esse raio de luz um pouco mais fino, ele está muito grosso. Tá? Pronto, para melhorar aqui para o nosso desenho. Só que aqui atrás do espelho, pessoal, eu não tenho raio de luz. Por quê? Porque a luz ela não vai conseguir atravessar o espelho. Então, o que eu tenho aqui são prolongamentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse raio tracejado. Mas de onde é que está vindo esse raio de luz? Esse raio de luz aqui, pessoal, ele está vindo dessa árvore, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é simplesmente traçar um raio de luz que vem da árvore e vem até aqui, ó, o local onde o espelho toca onde o raio de luz toca o espelho. Pronto. Esse raio de luz, ele vem da árvore e ele é refletido aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o primeiro raio de luz.
Segundo o raio de luz, veja, esse cidadão, ele vê aqui, ó, a parte de baixo da árvore. Então, eu vou novamente, ó, traçar um raio de luz que vem lá do olho do cara até a parte de baixo da árvore. Mas vamos lembrar o seguinte, essa parte aqui, ó, atrás do espelho, não é um raio de luz, e sim um prolongamento dele. Então, vamos colocar esse prolongamento aqui, ó. Tudo bem? Mas esse raio de luz que está sendo refletido aqui até o olho do cara, ele está vindo de onde? Ele está vindo daqui da árvore. Lembrando que isso aqui é a imagem, tá bom? Isso aqui é a imagem da árvore. Então, pessoal, eu vou simplesmente aqui, ó, traçar um raio de luz que vem da parte aqui de baixo até o local lá onde ele toca o espelho. E esse raio de luz ele está indo da árvore em direção à pessoa. Beleza. Pronto, pessoal. Está praticamente terminado. Praticamente terminado. Eu quero apenas agora que vocês observem o seguinte, ó. Eu tenho esse cara, olha, aqui eu tenho o vértice de um triângulo. Esse triângulo é formado entre esses raios refletidos e o espelho. E eu tenho um outro triângulo que é formado, ó, do olho do observador até a imagem da árvore, ó. Tá vendo? Então, eu tenho dois triângulos dentro de um. Novamente, eu vou, melhor dizendo, eu tenho um triângulo dentro de outro, né? Dois triângulos dentro de um, não. Eu tenho um triângulo dentro de outro. Então, novamente, eu vou poder utilizar uma semelhança de triângulo, ó, porque eu vou ter aqui, olha, um triângulo pequeno e eu tenho um triângulo maior. O que nós vamos precisar é saber qual é a altura e a base de cada um dos triângulos. Esse triângulo pequeno, veja que a altura dele vai ser a distância do olho do observador até o espelho. Por quê? Porque a altura dele vai ser dada por isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do triângulo pequeno. Tá certo? Isso aí é a altura do triângulo pequeno. Então, essa altura aqui, ó, do triângulo pequeno, ela vai valer quanto? Essa altura aqui vai valer 2 metros. Por que 2 metros, professor? Porque é a distância do olho do observador até o espelho. Beleza. E quem é a base do meu triângulo pequeno aqui? Bem, essa base aqui, ó, ela é justamente o tamanho do espelho. Por quê? Porque eu preciso que o espelho seja deste tamanho para que o observador consiga visualizar a imagem por completo. Qualquer pedaço aqui, ó, fora desse limite, não tem serventia para o espelho, para o observador enxergar a árvore. Tá certo? E ele não quer, não é o tamanho mínimo? Então, o tamanho mínimo precisa ser esse, porque se eu tiver um espelho menor do que esse, ele não consegue visualizar a árvore completa. Então, eu vou chamar isso aqui de L, que é a base, e esse L ele vai estar se referindo ao comprimento do espelho. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. Então, aqui a base vai ser L. Bem, está faltando agora, pessoal, a gente identificar quem é o comprimento do triângulo grande, que vem do observador até a imagem da árvore. Bem, vamos lembrar o seguinte. A distância do espelho até a árvore é a mesma distância do espelho, melhor dizendo, a distância do espelho até a árvore aqui é a mesma distância do espelho até a imagem. Eu pergunto a vocês, qual é que distância é essa? A distância aqui, ó, do espelho até a imagem da árvore. Que distância é essa daí? Vamos lá, alguém abre o microfone ou então põe aí nos comentários. A Carol colocou 6 metros. 6 metros, correto, Carol. Por quê? Da árvore. Gabriel também. Gabriel, tu apareceu, cara, olha. Rapaz, tu já foi pior, Gabriel. Parabéns.
Ó, da árvore até a pessoa, eu tenho 4 metros. E da pessoa até o espelho eu tenho 2. Então, 4 mais 2, 6. Então, isso aqui vai ser 6. É a altura aqui? Não. Qual vai ser a altura total do meu triângulo aqui, pessoal? Meu triângulo grande. Vamos lá, coloquem aí. Não é 6 a altura. A altura é só do espelho até a árvore. Até a imagem da árvore, melhor dizendo. Pronto, Carol colocou de novo. 8. 8 porque eu tenho, olha, mais esses dois, Vanessa, Gessiel, eu tenho mais esses dois aqui, que é a distância da pessoa até o espelho. Então, essa altura aqui, ó, vai ser 8 metros. E qual vai ser a base do meu triângulo aqui? Ora, a base do meu triângulo grande é justamente a altura da árvore, que vai ser aqui, ó, esses 4 metros. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Simplesmente aplicar uma relação de triângulos, né, uma semelhança de triângulo para simplesmente calcular o valor do L, que é o comprimento do espelho. Mas, pessoal, só olhando aqui, olha, sem fazer nenhum cálculo assim mirabolante, a gente já consegue ter uma noção. Percebam o seguinte: a base desse triângulo grande, como é que eu consigo relacionar ela com a altura? Base e altura, qual é a relação aí? A base vale quanto em relação à altura? Ó, base do triângulo grande vale quanto em relação à altura? Como é que eu comparo aí? Digam aí, botem aí. Conseguem fazer essa relação? Hã? Não consegue, Gabriel? Olha, pessoal. 4. 4, como é que eu consigo comparar 4 em relação a 8? 4 é o quê? 4 é a metade de 8. Isso, o Gessiel botou. 4 é a metade de 8. Se 4 é a metade, se é a base desse triângulo é a metade da altura dele, então a base desse triângulo pequenininho tem que ser também a metade da altura dele. Quanto é a altura dele? 2. Quanto é a metade de 2? 1. Então, esse comprimento aqui do meu espelho, é claro que vai ter que ser 1. Então, vamos fazer o cálculo. Ó, vou fazer a relação. Como eu estou querendo é a base, eu vou fazer a seguinte relação. Ó. Base do meu triângulo menor, dividido pela altura dele, que é quanto? 2. Vai ser igual à base do meu triângulo maior, que é 4, dividido pela altura dele. Perceba que eu coloquei base dividido pela altura. Então, aqui eu não posso fazer a altura dividido pela base. Tem que ser base dividido pela altura mesmo. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou simplesmente pegar esse 2 aqui, ó, e jogar ele para lá. Ele vai multiplicando. Então, vai ficar, ó, L é igual a 2, que multiplica 4 dividido para 8. 2 vezes 4 é 8. 8 dividido para 8, 1 metro. Então, veja que, uma vez desenhado o problema, né? O problema todo você consegue resolver ele aqui no desenho, tá certo? Por que eu preciso do desenho? Para eu poder encontrar os dois triângulos que eu vou fazer a semelhança de triângulo. Eu vou aplicar a semelhança de triângulo. Então, sem desenhar, pessoal, não tem como fazer, tá bom? E tem, você pode até aí matutar e tentar aí encontrar uma maneira, mas o jeito mais fácil é desenhar. E como é que eu desenho? Lembre, a nossa percepção é de que a luz ela viaja em linha reta. Então, eu vou sempre traçar um raio de luz saindo das extremidades da imagem até o olho do observador.
Aí você vai lembrar que atrás do espelho eu não tenho raio de luz, eu tenho um prolongamento. Aí você faz o tracejado atrás do espelho, tá bom? O importante aqui para a sua resposta é isso aqui. Você pode até encontrar autores que vai fazer mais desenhos. Por exemplo, aqui, se você vai encontrar lá num livro didático a resolução disso aqui, iria ter a imagem também da pessoa aqui, aí iria fechar um triângulozinho aqui. Então, teria um desenho mais complexo. Mas para nós o que importa é a árvore. Então, o importante aqui é ter a imagem da árvore. Alguém tem alguma dúvida com relação à questão? Ou a gente pode passar para a próxima? Vocês é que sabem. Então vamos lá, vamos para a próxima. Bem, pessoal, começar aqui a mostrar umas questões de Enem e questões de vestibulares, tá certo? São semelhantes. Essa questão de Enem aqui, ela era uma questão do PPL. O que é esse PPL? É uma segunda aplicação que ocorre após a aplicação em que o público geral é submetido. Então, eu tenho uma aplicação que ele é aplicado junto ao sistema prisional e algumas outras instituições, e também quando alguém tem algum problema que ganha na justiça o direito de fazer o exame novamente, e aí se der tempo, ele faz junto aí com esse povo essa edição PPL do Enem. Então, a questão dizia o seguinte, elas têm geralmente o mesmo grau de dificuldade, tá bom? Então, a questão diz o seguinte, algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Então, a criança vai lá brincar de esconde-esconde, e aí, para não ser vista, ela tapa os olhos, né? Isso é comum. Então, ele diz aqui o seguinte, essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para seres vistos, os objetos. Então, para um objeto ser visto, o que é que acontece? Ele precisa o quê? Para um objeto ser visto, ele precisa ou refletir luz ou emitir luz. E essa luz, ela tem que chegar ao olho do observador. Então, por exemplo, né, vocês estão assistindo aí pelo celular ou pela tela do computador. Então, aí a tela do computador ela está emitindo luz e essa luz chega aos olhos de vocês, tá certo? Então, a gente só precisaria procurar alguma coisa do tipo. Aqui ele dá só uma naturezazinha um pouco de física moderna, só porque ele coloca, pessoal, esse nome fóton. Esse nome fóton é o nome que a gente dá às partículas de luz, tá certo? Essas partículas de luz, lá na física moderna, a gente diz que ela são pacotes de luz, e esses pacotes, eles têm uma quantidade de energia fixa, daí o nome de fóton, tá certo? Mas vamos ver aqui o que é que ele diz na letra A. Refletem partículas de luz, são fótons, que atingem os olhos. Então, essa percepção da criança contrariou, porque para serem vistos os objetos refletem partículas de luz que atingem os olhos. Pronto, essa daqui já é para estar correta. Vamos ver se tem alguma outra diferente. Geram partículas de luz, fótons, convertidas pela fonte externa. Nada a ver. São atingidas por partículas de luz, fótons, emitidas pelos seus olhos. Refletem partículas de luz, fótons, que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. E são atingidas pelas partículas de luz, fótons, emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Ou seja, tudo errado mesmo. A resposta correta é a letra A, tá certo? Então, lembrem, pessoal, para um corpo ser visto, ele precisa emitir luz ou refletir luz, e essa luz ela tem que atingir os olhos
do observador, tá bom? Então, uma questão que caiu lá é uma questão considerada nível fácil, uma questão bem simples, tá bom? Questão bem simples. Não esqueçam, para ser visto, um objeto precisa refletir luz ou emitir luz. Questão da FUVEST de São Paulo, essa questão eu até comentei lá na sala de aula, quando a gente estava lá em aulas presenciais. E é o seguinte, a questão diz, é da FUVEST de São Paulo, né? E ela diz o seguinte: admita que o Sol subitamente morresse, né? Ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. A gente fez até um cálculo lá nos exercícios, né? Do capítulo anterior, o capítulo dos princípios da óptica geométrica. E lá a gente calculou, né, a quantidade de, né, o tempo que a luz do Sol demora para chegar até a Terra. Ou seja, depois que ele morresse, cerca de 8 minutos e 20 segundos depois, aquela luz emitida pelo Sol já estaria já toda chegando à Terra, né? Então ele diz aqui o seguinte: passadas 24 horas, um eventual sobrevivente olhando para o céu sem nuvens veria. Vamos lá, resposta rapidinho aí. O que é que eu iria ver à noite? O que é que eu iria ver à noite? Perdão, à noite não. O que é que eu iria ver se o Sol morresse? Francisca Érica botou que somente as estrelas. Alguém discorda da Érica? Todo mundo vai dizer. Por que não a Lua? Alguém saberia me dizer o motivo da Lua não ser vista? Pronto. Perfeito. A Lua não tem luz própria. Carol e o Pedro Gabriel. Então, pessoal, isso, Gabriel, porque a Lua reflete a luz do Sol. Justamente. Então, a alternativa correta aqui, somente as estrelas. Somente as estrelas. Perfeito, viu? Muito bem. Bem, uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Ó, uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz. Opa! A penumbra que se observa é devida. Opa. Ó, um pilar intercepta parte dessa luz. E a penumbra que se observa é devida. Vamos lá. Quem é que me dá essa resposta aí? Vejam aí, leiam aí as alternativas e vejam quem é que me dá essa resposta. Vamos lá. 30 segundos aí para vocês tentarem a resposta. A resposta da questão tem a ver justamente com essa parte aí que eu destaquei. Ninguém? Vamos lá. Com relação ao tamanho, como é que eu consigo classificar as fontes, pessoal? Eu consigo classificar em pontual e eu consigo classificar em extensa. Estão lembrado? Pontual e extensa. Beleza? A fonte pontual, ela produz apenas sombra. Por quê? Quando eu ponho um objeto opaco, esse objeto opaco ele consegue, vamos dizer assim, interceptar toda a luz emitida
por aquela fonte que chega nele. Tá certo? Toda luz emitida na fonte que chega nele, ele consegue interceptar. Já a fonte extensa, além da sombra, ele pode também promover o fenômeno da penumbra, que é aquela região em que apenas parte da luz que chega nele é interceptada. Outra parte consegue passa de lado, né? Não vai passar pelo meio dele, vai passar de lado, tá certo? Então, isso aqui, a resposta disso aqui, toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavrinha aqui, ó, penumbra, ele vai estar se referindo a uma fonte extensa, tá bom? Ele vai estar se referindo aí a uma fonte extensa. Então, a resposta aqui da alternativa seria a letra A, ó, ao fato de não ser pontual a fonte luminosa. Então, está aqui a resposta correta, letra A. Tudo bem? Não esqueçam isso. Fonte pontual só produz sombra. Fonte extensa produz sombra e penumbra. Então, toda vez que vocês ouvirem falar nesse termo penumbra, ele vai estar se referindo aí a uma fonte extensa. Vamos aí para uma questãozinha relacionada a cores dos objetos, né? Bem, a questão diz o seguinte, olha, a faixa central e o lema Ordem e Progresso de uma bandeira brasileira se apresentaria respectivamente nas cores. Opa! Então vamos lembrar aqui o seguinte. Essa faixa central ela é branca. E o lema Ordem e Progresso, as letras são verdes. Não vamos esquecer. Então, faixa central e Ordem e Progresso. Então vamos lembrar. Faixa central, ela é branca. E isso aqui é verde. As letras são verdes. São verdes. O branco, vamos lembrar, o que é que o branco faz mesmo? O branco reflete qualquer cor. O branco reflete qualquer cor. E o verde, ele vai refletir apenas verde, porque é uma cor primária. Vamos lembrar, o verde é uma cor primária. Então, ele vai ser visto ou verde ou preto. Tá bom? O branco pode ser visto de qualquer cor. Agora, o verde, ele só vai ser visto verde ou preto. Tá bom? Vou colocar aqui reflete. Reflete apenas verde. E aí eu vou colocar uma observação. Só pode ser visto na cor verde ou preta. Tá bom? Chegou luz verde nele, ele reflete o verde. Não chegou luz verde, ele absorve tudo que chega e não reflete nada. Então, a gente vê ele na cor preta. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui a letra A, né? Respectivamente nas cores. Uma bandeira brasileira se apresentaria respectivamente nas cores branca e verde. Espera aí, ó. Quem é branca? Branca, ele está se referindo à faixa central. E verde, Ordem e Progresso.
Se a bandeira fosse iluminada com luz solar. Então vamos lá. Luz solar. Que cor é a luz solar? Luz solar, que cor é, pessoal? Não. Luz solar não é laranja, não, Gabriel. A gente vê o sol laranja. Amarela também não, ela é branca. Tá bom? A luz solar é branca. Tá bom? A luz solar é branca, ela é formada por todas as cores. Por isso que durante o dia a gente vê todos os corpos das cores, né? Pelas cores que eles são. Então, se a luz solar é branca, então significa dizer que está chegando branco na faixa central. Então ela vai refletir branco. Se está chegando branco, o verde está lá dentro. Porque lembra, o branco é formado por todas as cores. Então está chegando verde nela. O que é que vai acontecer? Ela vai absorver todos os outros espectros da luz visível e vai refletir apenas o verde. Então ela vai ser vista nas cores branca e verde. Então a 1 está correto. Segundo, amarela e negra se a bandeira fosse iluminada com luz monocromática amarela. Então vamos lá, vamos ver aqui. Amarela e negra se a bandeira fosse iluminada com a luz monocromática amarela. Vocês estão lembrados como é que eu consigo formar o amarelo? Vocês estão lembrados como é que eu consigo formar o amarelo? O amarelo é a união de vermelho mais verde. Opa! Se está chegando luz amarela, tá certo? Se está chegando luz amarela, então significa dizer o quê? Significa dizer que está chegando verde dentro. Se está chegando amarelo, está chegando verde dentro. Vamos ver o que é que ocorre com a faixa central. Ela é branca. Está chegando amarelo. Então ela vai refletir amarelo. Ela vai refletir tanto o vermelho quanto o verde. Ela vai refletir o amarelo. Então a faixa central ela vai ser vista amarela. E ordem e progresso que é verde. Ora, ordem e progresso que é verde, se está chegando amarelo, ela absorve o vermelho e reflete o verde. Então a faixa ordem e progresso seria vista na cor verde. Então, opa, esse verde aqui, esse negro aqui está errado. Então a 2, ela está errada, ela é falsa. Todo mundo entendeu essa, pessoal? Todo mundo entendeu essa? Certo. Ok. 3. Totalmente verde, se a bandeira fosse iluminada com luz monocromática verde. Vamos lá. Luz monocromática verde. Beleza. Então, essa daqui é moleza, né? Se eu tenho lá a faixa central branca e eu vou incidir sobre ela uma luz verde, ela vai refletir o verde e eu vou ver ela verde. E ordem e progresso é verde. Então, se chega verde, ela vai ser vista verde também. Então, eu vou ver verde todas as duas. Então, também está correta. Então, a alternativa correta, 1 e 2 são corretas. Opa, coloquei foi um F aqui, ó. Tudo bem? Então, 1 e 2, correto. Ok? Bem, terceira questão, ou terceira não, próxima questão, né? Questão da FUVEST de São Paulo diz o seguinte: uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz. Pessoal, eu vou só dar um destaque aqui, que é para isso aqui, ó. Tem até uma questão do Enem, não me recordo aqui se eu coloquei ela aqui no nosso exercício. Não,
Coloquei não. Tem uma questão do Enem que é de uma música do Gilberto Gil que retrata esse termo do ano-luz. E não vamos esquecer, apesar de ano ser a ideia de dar a ideia de tempo, né, porque é uma unidade de medida relacionada a tempo, esse termo anos-luz, ele não é uma unidade de medida de tempo, mas sim uma unidade de medida de distância. E o que é que significa esse termo anos-luz? Um ano-luz é a distância que a luz do Sol, né, que a luz, né, a distância que a luz, ela percorre em um ano. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, tá certo? Então, quando eu digo que fulano está anos-luz à minha frente, significa dizer que ele está numa posição, é claro que isso aí é apenas eu falo apenas num tom irônico, porque é claro que ele não vai conseguir estar a essa distância de mim, porque isso aí significaria dizer que é a distância, ele está numa posição que a luz do Sol, né, demoraria a quantidade de anos que eu falar para chegar lá, né? Sair daqui, sair de onde eu estou e chegar lá. Então vamos ver aqui o que é que a questão diz, ó. Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que a luz emitida por essa estrela, ela demorou 1 bilhão de anos para chegar até a Terra. Ela percorreu 1 bilhão de anos. Então isso significa dizer que, imagine que eu tenha aqui, ó, imagine que eu tenha aqui, ó, isso. Imagine que eu tenha aqui, ó, uma estrelazinha, e aí imagina que aqui seja a Terra. E aí eu tenho um cara aqui, ó, com um telescópio aqui. Então a luz emitida aqui por essa estrela, essa distância aqui, ó, essa distância aqui todinha, ela equivale a 1 bilhão de anos-luz. Professor, e quanto vale 1 bilhão de anos-luz? Né? Eu vou só mostrar para vocês quanto é que vale um ano-luz. Um ano-luz, ele é a distância que a luz percorre em um ano, tá certo? Então isso aqui vai ser igual, eu vou colocar aqui a velocidade da luz em quilômetros. Então eu tenho aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Vezes, quantos segundos tem uma hora? Tem 3.600 segundos. Tá certo? 3.600 segundos. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por 24 horas, que é a quantidade de segundos que vai ter em um dia. Tá certo? 24 horas. Que é a quantidade de segundos que vai ter em um dia. E aqui eu não vou nem colocar aquelas 6 horas e poucos minutos que existem em um dia, não. Eu vou considerar um dia, né? Aquele dia de 365 dias. Então eu vou multiplicar aqui por 365 dias. Quando você fizer isso aqui, aí você encontrou a quantidade, né? A quantidade de quilômetros, porque eu vou cancelar esse segundo com esse segundo, e aí eu vou ter o quanto vale um ano-luz. Lembrando que aqui eu estou tirando aquelas 6 horas e poucos minutos que tem a mais todo dia. Todo ano, melhor dizendo. Então, isso aí multiplicado por 1 bilhão seria essa distância aqui, tá bom? Então, qual seria a resposta? A resposta é alguma coisa relacionada a distância, né? A distância em que a estrela estava da Terra quando ela emitiu a luz.
Então, a alternativa correta vai ser, deixa eu ver aqui a letra A, diz o quê? A estrela está a 1 bilhão de quilômetros da Terra. Atenção, vou colocar aqui um pontinho de exclamação. A estrela está. Eu não posso dizer isso aqui, a estrela está. Por quê? Porque essa luz que chega hoje, ela foi emitida há 1 bilhão de anos atrás. E ela está chegando hoje. Então, essas estrelas, essa estrela, ela pode ter se afastado da Terra ou ter se aproximado. Eu não posso afirmar que ela está a 1 bilhão. E aqui ele ainda está dizendo que é quilômetros, né? Então não. Então não vou nem colocar aqui, perdão pela gafe. Não, aqui, 1 bilhão de quilômetros, não. Paciência. Daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Não faça a mínima ideia. Isso aqui é uma coisa que você não consegue afirmar. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos. Essa daqui seria correta. Tá aqui o ponto de exclamação é aqui, ó. Hoje a estrela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Não posso afirmar isso aí. Por que eu não posso afirmar? Porque essa estrela ela pode estar se aproximando ou ela pode estar se afastando da Terra. A gente não tem como afirmar isso aí. Então, quando eu digo estar, eu estou afirmando uma coisa exata. E eu não tenho exatidão a respeito desse fenômeno. Ok? Quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha a idade de 1 bilhão de anos, também não tem nada a ver. Tudo bem, pessoal? Anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, quando eu digo que uma estrela está a 1 bilhão de anos-luz, significa dizer que a distância entre ela e a Terra equivale à distância que a luz percorre em 1 bilhão de anos. Tá bom? E o cálculo aproximado é esse aqui. Isso aqui para 1 ano-luz. Ok? Posso seguir? Então vamos lá. Tá morrendo. São mais 3 questões. Essa questão ela é uma questão do Enem de 2011. Quando você olha para uma questão desse tamanho, você vai pensar que ela é muito difícil. Alguns autores consideram ela nível 1, outros autores, nível fácil, outros autores consideram ela nível difícil. Eu acho ela um nível fácil. Por quê? E eu vou mostrar para vocês. Só tem um segredozinho aqui que, se você for observador, para o dia da prova do Enem, ela pode ser difícil porque no dia da prova você já está assim meio baqueado, cansado. Então pode ser que esse detalhe passe por despercebido. Ela é uma questão longa, de muita leitura. Então vamos a ela aqui rapidamente. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Foi o que ele disse até aqui. Ele disse que quando chega luz visível num corpo, ele absorve parte da luz e ele reflete outra parte. A soma das cores que são refletidas é que me dá a cor do corpo que eu consigo enxergar. Então foi basicamente isso que ele falou. A figura 1, que é essa daqui, mostra o espectro de absorção. Então, ele está dizendo aqui que a figura 1 mostra o espectro de absorção. Então é aquela luz que vai ser absorvida. A luz que é absorvida eu não enxergo. Eu enxergo a luz que é refletida. É ela que é responsável pela cor dos objetos.
Então, a figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Beleza, tá aqui ó, a figura. Onde é que a absorção é máxima? A absorção vai ser máxima, pessoal, nesse ponto aqui, ó. Veja, eu tenho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas quem não está muito familiarizado com o Meet, pessoal, se você arrastar os dedinhos aí na tela do seu celular, quem está assistindo pelo celular, você consegue dar um zoom na tela. Então você vai ver que esse eixo aqui, ele me dá a intensidade de luz absorvida. E nesse outro eixo aqui eu tenho o comprimento de onda em nanômetro. Então, onde eu tenho a absorção máxima da luz é aqui, ó, beirando os 500 nanômetros. Tá certo? Então, esse corpo ele vai absorver luz, a absorção máxima da luz nele é naquela luz que tem comprimento de onda 500 nanômetros. Voltando lá para a leitura lá da questão. Um observador pode prever a cor. Opa! Ó, um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Então, o que é que a questão está querendo que você veja? Eu vou olhar aqui qual é a absorção máxima. Vou lá na roda de cores. Vamos olhar agora aqui a figura 2. Veja aqui a figura 2. Ó. Vamos olhar bem aqui para o azul. O que é que essa roda de cores diz? Essa roda de cores aqui diz o seguinte, ó. Para comprimentos de onda entre 430 nanômetros e 490 nanômetros, eu tenho a cor azul. Entre 490 e 560 nanômetros, eu tenho a cor verde. Entre 560 e 580, eu tenho a cor amarela. E aí a figura ainda diz aqui o seguinte, ó, para você ver como ela não era tão complicada. Ela diz aqui o seguinte, ó. Se a substância absorve nessa região, aí ele diz aqui, ó, tá absorvendo na região de quem? Do violeta. Ela apresentará essa cor. Que cor? Amarelo. Por quê? Porque o amarelo é oposto ao violeta, ó. Tá um do lado e outro do outro da fatia da pizza. Então, ou seja, a figura aqui, ela apresenta a absorção máxima aqui nos 500 nanômetros. Os 500 nanômetros se encontram nessa região aqui, ó, que é a região entre 490 e 560. Ou seja, a absorção máxima é na cor verde. Tá certo? Isso aí é a absorção máxima na cor verde. Mas ele está dizendo, né? Vou mudar aqui a cor. Mas ele vai apresentar aqui, então ele vai absorver aqui a cor verde. Mas ele diz, né, que a gente vai ver ele do lado oposto aqui. Então a gente vai ver ele de que cor? Quem é o oposto ao verde? É o vermelho. Então esse corpo, né, esse corpo aí que apresenta a absorção máxima no verde, ele vai refletir as outras cores e a soma delas ele vai ter um tom de vermelho. Então a pergunta é: qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura? Então a cor da substância é a cor vermelho. Viu como não era tão complicado? O problema é que lá na prova do Enem, pessoal, geralmente vocês estão já bem assim afadigados, bem cansados. Então, a gente fica assim meio debilitado. Mas
se você ler com atenção, grifando, olhando ali as informações, você conseguiria matar uma questão dessa de forma bem simples. Alguém ficou com alguma dúvida na questão, alguma coisa do tipo? Quer fazer alguma pergunta? A gente pode seguir. Só mais 2 questões. Agora a gente volta para questões de cálculos para a gente trabalhar aí mais um pouco as questões envolvendo semelhanças de triângulo. Pode seguir? Eu ver aqui quantas pessoas ainda estão ainda. 18, eu sou bem 3 aí. É uns 15 mais ou menos, né? 18, né? 18 mais ou menos. Então vamos lá. Você queria perguntar alguma coisa, Jessiane? Não? Então vamos lá. Ó, penúltima questão, pessoal. É a penúltima mesmo? É, penúltima questão. Do fundo de um poço, um observador de altura desprezível, vamos atentar para esse dado. Esse dado aqui, ele é importante, tá certo? Observador de altura desprezível. Contempla um avião que está 500 metros acima de seus olhos. Pessoal, quando a gente for lendo, tudo que você achar interessante, você grifa ali, você dá um destaque, tá bom? Você grifa. Chegou lá no final, você não entendeu a questão, você volta e vê se você esqueceu alguma coisa. No instante em que a aeronave passa sobre a abertura do poço, o observador tem a impressão de que a envergadura, distância entre as extremidades das asas, abrange exatamente o diâmetro da abertura. Aí ele me dá aqui a figura. Onde é que tem aquele termo lá que eu destaquei de vermelho? Observador de altura desprezível. É porque você pode observar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Veja que eu tenho aqui o cara, e aí aqui na minha figura, o vértice do triângulo, ele vai aparecer na cabeça aqui do cara. E é claro que esse cara ele vai ter uma altura em relação ao solo. Esse cara está dentro de um poço que possui 125 metros de profundidade. É o que está dizendo aqui, ó, essa informação. Então, quando ele diz para você desprezar a altura, então é como se o vértice desse triângulo ele estivesse mesmo no fundo do poço, literalmente. Tá bom? Então, é só isso aí que ele quer dizer. Bem, então eu tenho aqui o meu avião. Esse avião ele possui um comprimento L entre as extremidades das asas. E quando esse observador ele olha aqui, ó, é como se a asa do avião tivesse justamente a distância daqui para cá. Então veja que isso aqui equivale, eu vou fazer justamente, ó, essa figura aqui, essa questão, ela era muito boa, muito fácil. Porque é como se isso aqui fosse a largura do avião. Tá bom? Então veja que eu vou ter, olha, 2 triângulos novamente. Ó. Eu vou ter novamente, pessoal, 2 triângulos. Deixa eu botar aqui mais finos. Ó, aqui, ó. Aqui a brincadeira. Ó. Lá, cá, cá. Olha aí. Eu tenho um triângulo pequeno e eu tenho um triângulo grandão. E aí o que a gente vai fazer é o quê? Simplesmente olhar quais são os dados, tá certo? E vou desenhar bem aqui, olha, um pequeno. Vão ficar muito parecidos, mas vamos usar aí a imaginação. Cara, aí muito bonito, mas o importante é usar a imaginação, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte. Vamos olhar logo aqui para o triângulo pequenininho, ó.
Triângulo pequenininho, a abertura aqui, que vai ser a base do meu triângulo, né? A base menor do meu triângulo, supondo que esse triângulo seja isósceles. Então, eu tenho aqui a base menor do triângulo. Ele vale quanto? Ele vale 5 metros, que é a largura do poço. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 metros. Qual é a altura aqui, ó? A altura são esses 125 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 125. Isso aqui é a altura. O meu triângulo grandão, a base dele lá em cima, que é justamente o que ele pede, eu não tenho, que é a largura das asas. E aí tá faltando aqui, ó, a altura dele aqui. A altura é a altura que o avião viaja, que são esses 500 metros acima dos olhos. Então eu vou colocar aqui, ó, 500 metros. E aí, novamente, pessoal, é muito fácil, né? Semelhança de triângulo. A gente vai fazer o quê? Eu estou querendo a base, eu vou botar L sobre 500 igual a 5 sobre 125. Esse 500 ele está dividindo com o L, ele vai multiplicando. Então eu vou ficar aqui, L é igual a 500 e multiplica 5 dividido por 125. Lembrando, pessoal, que 5 e 125 eu posso fazer o seguinte, ó. Eu divido os dois por 5, tá certo? Quando eu dividir os dois por 5, aqui em cima fica 1 e aqui embaixo fica 25, tá bom? Então vai ficar 500 que multiplica 1 sobre 25. Então esse L vai ser igual a 500 dividido por 25. Isso aqui vai me dar, quando eu pego o 50, só o 50 dividido por 25 dá 2. Ainda tem esse zero, eu acrescento ele aqui. Então isso aí é a minha resposta final. Ou seja, a extremidade, né, as extremidades das asas do avião estão a uma distância de 20 metros uma da outra, certo? Ou seja, isso aí é o comprimento das asas de um lado ao outro do avião. Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Posso seguir? Então vamos lá. Para finalizar, a última questão. Papa também, né? É da Universidade Federal lá de Goiás. Então a questão diz o seguinte: um feixe luminoso partindo de uma fonte pontiforme. Esse termo aqui, partindo de uma fonte pontiforme, já lhe dá a ideia que ele vai formar um cone de luz lá, se eu for ter aí uma formação, eu vou ter, melhor dizendo, aí uma formação de sombra, onde eu vou ter aí um cone ou algo do tipo. Incide sobre um disco opaco de 10 centímetros de diâmetro. Disco opaco de 10 centímetros de diâmetro. Sabendo-se que a distância da fonte ao disco corresponde a 1/3, distância da fonte ao disco corresponde a 1/3 deste ao anteparo. E que os planos da fonte, do disco e do anteparo são paralelos. Pode-se afirmar que o raio da sombra do disco projetada sobre o anteparo é de, né? Então vamos ver aqui. Então ele quer o raio da sombra do disco. Beleza. Então vamos ver aqui o seguinte. Eu vou ter aqui uma
fonte pontual aqui eu tenho uma fonte pontual e aí eu tenho um disco. Pessoal, como eu falei para vocês lá na aula, ele está falando de um disco, mas como ele está falando é de diâmetro, lembra? Eu posso ter aqui uma circunferência. Vou fazer uma circunferência bonita, porque vocês merecem uma circunferência bonita. Pronto. Então, eu tenho aí uma circunferência. Mas quando eu falo em diâmetro, eu estou falando de quê? Eu estou falando da distância, ó, de um lado ao outro da circunferência. Então, eu não preciso desenhar o diâmetro. Eu preciso apenas desenhar uma reta. Perdão, não preciso desenhar a circunferência. Preciso desenhar apenas uma reta e essa reta vai representar o diâmetro. Tá bom? Essa reta vai representar o diâmetro. Então, qual é aí onde é que eu coloco esse diâmetro, professor? Em qualquer lugar, tá bom? Você pode colocar, eu vou colocar aqui embaixo, ó, para ficar melhor ainda de representar. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o meu objeto. E vamos lembrar que ele disse, ó, que a distância da fonte ao disco é 1/3, corresponde a 1/3 da distância deste até o anteparo. Então, o disco ele está mais próximo da fonte do que do anteparo. Então, eu vou botar o anteparo aqui, ó. Pronto, esse aqui é o meu anteparo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou traçar um raio de luz passando por cada parte aqui cada extremidade aqui dos anteparos, ó. Do anteparo, ó. Então, eu vou ter um aqui e eu vou ter o outro aqui. Pronto. Formei o quê? 2 triângulos. Agora só tem um problema. Ele não me disse quais são essas distâncias, mas ele disse o seguinte. Ele disse que essa distância aqui, ó, essa distância, eu vou chamar de Dzinho, ela equivale, e eu vou chamar isso aqui de Dzão, ó. Tá bom? Isso aqui é Dzinho. Isso aqui é Dzão. Ele está dizendo, a distância da fonte ao disco corresponde a 1/3 da distância deste quem? Do disco ao anteparo. Então, então a altura do triângulo menor é Dzinho, e esse Dzinho ele equivale a 1/3 de Dzão, tá bom? Equivale a 1/3 de Dzão. Dzinho equivale a 1/3 de Dzão. Deixa eu ver agora aqui. Montando os dois triângulos, vou montar agora eles aqui separados. O triângulo menor e aqui o triângulo maior. O trabalho dela aqui vai ser só contra essa altura aqui, vocês vão ver. Então vamos lá, o triângulo menor, isso aqui é quanto? Isso aqui vale 1/3 de Dzão. E isso aqui, essa base, é o tamanho do disco, que é quanto o tamanho do disco? 10 centímetros. 10 centímetros. Agora, pessoal, quanto é que vale essa altura aqui todinha, ó? Isso aqui é que eu não sei. Porque isso aqui eu não posso dizer que isso aqui é Dzão. Isso aqui vai ser quem? Essa altura aqui, ó, mais isso aqui. Ou seja, 1/3 de Dzão mais Dzão. E aí, como é que eu resolvo isso aí? 1/3 de Dzão mais Dzão. Simples. Você pode tirar o MMC, que vai dar 3, tá bom? 3 dividido para 3 é 3. 3 vezes 1, perdão, 3 dividido para 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes D, D. Então fica isso aqui, ó. D. Pessoal.
Estou fazendo besteira. Vamos lá. 3 vezes D? 3D. 3D mais 1, 4D. Vamos logo para cá direto logo, que a gente não pode perder tempo com isso. Ó, vou multiplicar isso aqui, tá certo? E depois somar aqui. Tá bom? 3 vezes D são 3D. 3D mais 1D, 4D. Mas se você quiser tirar o MC, vai ficar D mais 3D, vai dar a mesma coisa de 4D sobre 3. Tá bom? Mesma coisa. Então, isso aqui é a altura disso aqui. Beleza. Então, vamos lá. E isso aqui embaixo, quem é? Isso aqui vai ser o diâmetro da sombra, que eu vou chamar de... Como ele está querendo é o raio, né? O diâmetro equivale a quantas vezes o raio, pessoal? O diâmetro equivale a quantas vezes o raio? Ó. Temos aqui uma Temos aqui uma circunferência. O que é o raio? O raio vai ser a distância do centro até a borda. Então aqui, ó, eu tenho um raio. Aqui eu tenho outro raio formando o diâmetro. Ou seja, o diâmetro ele equivale a 2 vezes o raio. Então isso aqui vai ser uma circunferência também, onde isso aqui vai ser o diâmetro da sombra. Ou seja, eu vou ter um raio desse lado e um raio desse. Então eu vou chamar isso aqui de 2Rs. Quando eu encontrar o valor desse R, eu encontrei já o valor da resposta aqui. Certo? Então vamos lá. Para finalizar. Montando agora a semelhança de triângulos. Como eu estou procurando é o R, professor, mas tem o diabo dos Ds ali, não vai dar para a gente resolver. Vai, pessoal, porque um D vai cancelar com o outro D. Tá bom? Não se preocupem, não. Questão desse jeito sempre dá certo. Então vamos lá. Vou colocar a base em cima, ó. Vou colocar isso aqui, ó. 2Rs sobre, quem é essa altura aqui? 4D sobre 3. 4D sobre 3 é igual. Quem é a base desse pequenininho? 10. Quem é a altura dele? 1/3. 1/3 de D ou simplesmente D sobre 3. Tanto faz. Tá bom? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar esse bonitão aqui, ó, que está dividindo, eu vou mandar ele para lá. Então, a questão vai ficar assim, ó. 2Rs é igual 4/3 de D, que multiplica 10 dividido por 1/3 de D. Beleza. Agora, o que é que eu posso estar fazendo aqui? O que eu posso estar fazendo aqui agora é o seguinte, ó. Eu cancelo esse D com esse D, tá bom? E eu cancelo esse 3 com esse 3 aqui. Posso cancelar, professor, esse 3 com esse 3? Pode. Eu vou mostrar bem aqui, ó. Depois eu apago, tá bom? Ó, 4/3 vezes 10 sobre 1/3. O que é que vai acontecer? 10 sobre 1/3, eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso da segunda. Então, vai ficar assim, ó. 4/3 que multiplica 10. O inverso de 1/3 é 3. Opa, então eu vou ter um 3 no numerador e um 3 no denominador. Aí eu posso cortar, tá certo? Então, eu posso cancelar ali os 3. Então, cancelei e cancelei. Sobrou o quê? 4 vezes 10. Que vai dar 40. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 2 vezes R é igual a 40. Mas eu não estou querendo 2 vezes R. Eu estou querendo só o R, que é o raio. Ou seja, R
vai ser igual a 40 dividido para 2. R é igual a 20 centímetros. Por que centímetros? Porque o diâmetro lá foi dado em centímetro, certo? Simplesmente por isso. Então, R igual a 20 centímetros. Alternativa correta. Opa. Alternativa correta, letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Entenderam? Pronto, pois eu vou parar agora a gravação por aqui.